Na boca do povo, agora com o quadro Mulheres, precisamos falar sobre com a jornalista Liliane Bento. Oi, Lili, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Fiquei um tempinho sem aparecer. Mas faz parte, né? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Tô me recuperando, né? A dengue tá pegando todo mundo, né? Então a gente tem que se acostumar a isso. E tem gente que tem sintomas prolongados, né? Vai de cada pessoa, né? Bem isso. E hoje nós estamos recebendo a Tharita Thiago. Ela é dançarina, mentora de autoestima. Aliás, a dança por si só já é uma mentora de autoestima, né? Bom dia, obrigado pela tua participação. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O que te levou a convidar a Tharita? Pois então, sabe, eu sou uma pessoa assim que não tem muita autoestima. A cara dele. Não, até ela deu risada. Não, é que assim, por mais autoestima que a gente tenha, os homens também têm esses problemas, mas as mulheres mais, né, Jorge? Sempre é bom a gente aprender um pouco mais, né, como se cuidar, como ser mais feliz. Como você disse, a dança faz qualquer um feliz, mesmo que seja só naqueles momentos. Isso é uma observação que eu faço, né? Porque por mais bronco que a gente seja, né? É verdade. Quando a gente chama uma mulher para dançar ou tá numa pista ou coisa assim, a gente sorri. Todo mundo sorri, né? É uma coisa interessante, e né? Enquanto você tá ali natural. Dançando, né? Você não vê ninguém emburrado realmente. Ninguém dança de cara feia. Né? Então, ó, a dança desperta alegria. Desperta alegria. E daí, unindo isso, a Tharita tá com um evento que acontece semana que vem, por isso eu quis trazê-la. E o nome do evento é 40 Formas, né, de Amar-se. Isso voltado mesmo. para mulheres. Agora pensa, gente, 40 dicas de como se amar. Não tem como não aprender isso. Não precisa fazer as 40, né? Mas se fizer metade já tá bom, não tá? Tá ótimo. Se fizer, na verdade, uma, duas, é um processo, é uma construção. Essa primeira atitude vai te fazer com que tu construa essas 40. Pois então, mas qual seria, já que são 40, é bastante, qual seria assim, a principal, o pontapé inicial para aquela mulher que realmente não... sei lá, tá numa baixa estima, achando que tudo é ruim, que ela é feia, que é isso, que é aquilo. Por onde começar? Por onde começar, eu diria que a principal é ela se colocar como prioridade nas suas escolhas. Quando a gente toma consciência dessa importância que ela precisa olhar para si, ela começa a dar start nas outras, que é olhar para a sua autoestima, para o seu autocuidado. E quando a gente pensa em autoestima e autocuidado, a gente fala aí de vários fatores, né? A gente fala da alimentação, da atividade física, a gente fala, primeiro, cuidar da sua beleza interior, para que depois a beleza externa se torne uma consequência. A gente fala em reforçar o seu amor próprio, a gente fala em lidar com a autoconfiança, com muitos valores que estão embutidos dentro dessa prioridade da mulher olhar para ela. Mas vamos começar no básico, né? Que você falou assim, a mulher se priorizar. Uma mulher que tenha filhos pequenos, marido, namorado, seja o que for, tem mais alguém, ou um pai doente que ela cuida, uma mãe que trabalha fora, né? Quer dizer, tem uma casa para cuidar. Você acha que ela consegue se priorizar? Consegue. Eu sempre falo para as minhas convidadas, para as minhas mentoradas, o seguinte: antes mesmo de você ser uma empresária de sucesso, uma jornalista, antes mesmo de você ser mãe, nós somos mulheres. Antes Sim. mesmo de a gente escolher a nossa profissão, nós já temos isso, esse instinto feminino dentro de nós. E muitas vezes o que acontece, a gente acaba nos anulando porque a gente, dentro do dia a dia, começa a colocar outras atitudes e ações e pessoas como prioridade da nossa lista. Mas quando você volta para si e entende, eu sou mãe, eu falo isso por mim. Você tem quantos filhos? Vamos ver aqui. Vamos como lá. é que ela faz para se cuidar. Quantos Vamos filhos? lá. Eu tenho uma filha, Quantos a anos? Ana Lu. Hoje ela está com 11 anos. É uma criança, exige bastante cuidado. Exige. Mas a Ana Lu já teve 6 meses, a Ana Lu já teve 1 ano. E nesse processo todo, eu mesma tive que aprender a entender esse meu processo de também ser prioridade. Porque quando a Ana Lu nasceu, por exemplo, eu vivi praticamente
praticamente 2 anos voltado para ela. Ah, teve um período, que você teve que se dedicar. Sim. Esquecer um pouquinho da mulher. Na verdade, não foi esquecer. Eu estava vivendo um novo momento da minha vida. E nesse novo momento, eu não estava achando a minha linha tênue para poder equilibrar essa questão de poder virar, cuidar somente da mãe, né, que a filha exige, mas também de equilibrar com a Tharita. Mas é o que acontece com a maioria das mulheres, é o que acontece. Né? Só que daí, o que a gente precisa trazer a reflexão? Muitas mulheres se mantêm nesse processo durante muito tempo. Eu conheço amigas, inclusive, familiares, a gente lida com isso diariamente. A maternidade é algo que puxa muito a mulher e faz com que muitas vezes a gente não se priorize. E o espírito cuidador que faz parte do DNA feminino. Com certeza, né? Não tem como a gente separar isso. O nosso instinto é muito mais forte. Né, em questão a nossa maternidade. E não só a maternidade, porque eu conheço também mulheres que são muito focadas no trabalho e o trabalho é a prioridade delas. Eu falei de criança, porque criança todo mundo te dá um desconto para mulher que não se cuida porque está cuidando do filho. Mas se uma mulher que não se cuida porque ela trabalha demais, aí todo mundo cai de pau em cima. Ou se ela cuida de um pai doente, uma mãe doente, enfim, de uma outra pessoa, também. Criança ameniza um pouco. Sim, dá uma trégua assim no julgamento. No julgamento, exato. Com certeza. Mas eu vou te falar, eu tenho um projeto, uma mentoria que inclusive a gente lançou esse ano, devido à consequência de todos os projetos do Amarce, que é 21 dias, é uma mentoria que a gente foca no autocuidado. Então elas passam por um processo autoestima, autocuidado. E a chave dessa mentoria fala: todo mundo tem 15 minutos do seu tempo para si mesma. Então, se você quer ter 24 horas do seu dia voltado para a maternidade, a gente vai trazer alternativas para que dessas 24 horas, pelo menos 15 minutos, seja voltada para a Liliane ou para todas as outras mulheres que desejam começar a lapidar esse autocuidado e ser prioridade nas suas escolhas. Então, quem está nos ouvindo e vai dizer assim, é muito fácil para ela falar, mas vai fazer como? Tem como aprender nessa imersão de 21 dias. É online, presencial? Essa é online. Mas então dá para ela fazer na hora que ela puder. Dá, com já certeza. Facilita, viu? Porque, na verdade, ela vai priorizar os 15 minutos dela. É como a amamentação, né? Ali é livre demanda, tá amamentando. A criança precisa agora ali se alimentar. Ela, dentro desse processo, também vai dizer, não, esses 15 minutos são meus. Qual é o melhor horário? Pode ser antes de dormir, pode ser aquela mulher que tem facilidade de acordar cedo, então para ela não é um martírio. Então, ao invés de acordar às 6 para a rotina do dia a dia, acorda 15 para as 6. Não é o meu caso. Eu te entendo. Gente, é muito difícil acordar antes das 6h30. Eu te entendo. Quando eu penso assim, eu dou aula às 6h10 da manhã. Às 6h10 da manhã eu tenho uma turma de balé fitness. Então, mas eu acordo só às quartas-feiras. Ali meu organismo já está acostumado. Mas 5h30 todos os dias tem que ter uma mudança forte ali. É complicado, é a disciplina. Né? Ontem eu estava num evento e a gente falou sobre isso, com a Thaís, inclusive. Sim, ontem eu não fui nesse evento porque era muito longe, eu não ia dar tempo de quando eu saí do meu trabalho ir até lá, porque era lá no Progresso, né? Quem mora lá sabe que é difícil chegar lá no final da tarde. Com então certeza. Não deu para eu ir, mas eu imagino que tenha sido muito bom. Foi. Né? Falávamos sobre autodomínio, sobre a disciplina. Isso. E tudo isso também envolve a mulher como prioridade nas suas escolhas, a autoestima. Então, tem sim, mesmo a gente sendo mãe, a gente ampliar essa nossa consciência. E o Amarce vem para isso. Então, fechar a sua agenda por uma noite é você se permitir a dar o primeiro passo para poder estar aí trabalhando o não julgamento. Hoje eu preciso me permitir, então o que eu faço? Busco uma rede de apoio. Às vezes, se a gente não tem essa rede de apoio, a gente tem que buscar uma forma de ter essas experiências. Não somente em relação ao Amarce, mas também a uma atividade física, a um encontro que seja menos tempo. Tem sim gatilhos para que a gente consiga fortalecer essa mulher,
feminina e que a gente precisa ser em relação ao nosso autocuidado e amor próprio. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos voltar para aquela mulher que realmente ela diz, eu não sei por onde começar. Tá, então eu vou fazer a imersão dos 21 dias. Nos 15 minutos, qual seria a primeira lição? Porque a gente sabe que o processo é longo, não é num dia só, mas assim, vamos começar. Por onde começaria nesses 15 minutos? Os primeiros 15 minutos seria ativar um lembrete, que mesmo diante da sua rotina agitada, ela vai ter que pausar. Os 15 minutos. Os 15 minutos. Segundo, não se culpar por pausar e querer se permitir. Ali, todos os dias, elas vão ser estimuladas de alguma forma. Então, vamos dar um exemplo. Hoje, você precisa de 15 minutos para olhar para a organização da sua agenda. Então, ela vai ter que parar para fazer aquela organização. Hoje, você precisa 15 minutos para ter um momento de autocuidado, e isso pode acontecer durante o seu banho. Então, ao invés de a gente ter aquele banho agitado, que é a nossa rotina, nós todas já somos muito frenéticas. As mulheres já gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ao invés de fazer um banho rápido, eu desafio elas. E muitas têm muita dificuldade. Sim, porque esse banho rápido, às vezes, é assim, você está tomando banho, né, e pensando assim, daqui 10 minutos eu tenho que estar em tal lugar, de tarde eu tenho que ir não sei aonde, não posso esquecer que eu tenho que comprar pão, tenho que buscar fulano não sei aonde. A gente está ali, mas você não está ali no banho. Então, talvez o desafio é isso, esteja no banho. Falávamos sobre isso ontem também, estar presente. Então, todos esses exercícios e essas, na verdade, são ações, né? Ações mesmo, a gente coloca elas em movimento para ter atitudes que vai ser depois um processo natural. Porque eu falo, depois que tu tem esses 21 dias, a gente continua mais 7 dias juntas. Depois desses 7 dias, elas compartilham comigo o que já se tornou um comportamento natural. O corpo delas já não fica mais sem aquela ação. Então, até hoje eu recebo, a gente terminou a nossa primeira turma, a gente abre a segunda em julho, as meninas me falam, não consigo mais sair de casa sem ter um café de qualidade. Antes o meu café era muito rápido. Agora não. Aquele momento que eu tomo meu café é quando eu também já faço meu devocional. O meu momento antes de dormir, já tem uma higiene de sono. Eu largo o celular para eu poder fazer a minha leitura. Então, a gente vai inserindo novas ferramentas para que ela entenda que o autocuidado não é só fazer um skincare. Não é só pintar as unhas, Não gente. é só. Importante, mas não é Sim. só isso. Que tem gente que acha, né? Não, mas eu me cuido, eu passo batom, eu pinto a unha, eu arrumo o cabelo, mas esquece do interno, né? Com certeza. E daí como é que fica? E é isso mesmo. Quando eu pensei... O Amar-se hoje é muito uma transformação da Tharita, né? É muito a minha transformação nesse processo materno e também de escolha profissional. Então, eu, na minha vivência e experiência, também já fui essa mulher que arranjava muitas desculpas para poder realmente me colocar como prioridade. Então foi de uma experiência própria que você viu que as mulheres estavam precisando disso. Sim, e não só uma experiência própria minha. Todo mundo tem um ciclo de amizades. E eu tenho muitas amigas, eu sempre falo, eu tenho muitas amigas de vários ciclos. Tem aquelas minhas amigas de 15, 16 anos, como tem aquela que cresceu comigo. Então, eram muitas histórias parecidas. E a gente sempre tinha uma frase muito forte. Depois que eu me tornei mãe, não tenho tempo. Porque agora eu não tenho tempo mais nem para... E essa frase do não tempo, eu falei, a gente tem que mudar essa frase. E tem mulher que acha bonito, enche a boca para dizer, depois que eu me tornei mãe, eu não tenho mais tempo para mim, eu não tenho mais tempo para o marido, não tenho mais tempo para isso, meu marido tem que entender. Ela acha bonita ela estar sobrecarregada, né? E isso é um ato de... Até me fugiu a palavra agora, mas esse processo, até ela ser abusiva com ela mesma, não é nem um desamor, né? É um desamor, não é nem o outro só com ela, é ela fazendo uma ação contra ela mesma. Então, a gente precisa buscar essa autonomia de estudar, de se autoconhecer, de entender que a gente tem todas as ferramentas possíveis. Hoje em dia, muitas pessoas precisam de uma mentora à tua frente, mas a internet está aí, a gente precisa usar a internet, os livros, para a gente poder buscar um sentido maior de entender que, sim, ser mulher
acima de qualquer outra escolha que você também fez profissional, é muito importante para que você pense na sua saúde, bem-estar físico, emocional, né? Então, e espiritual, são muitos autocuidados. nós falamos muito das crianças, mas agora vamos pegar um outro ponto que também as mulheres, assim, até tem mulher que se cuida, não sei o quê. Aí ela arranja um namorado, um noivo, um marido, que seja, e ela, na ânsia de agradar, não estou dizendo que são todas, né? Ela começa a cada vez usar mais o tempo dela para agradar o outro ou para facilitar a vida do outro. Daí vem o espírito cuidador da mulher. E algumas deixam de ser quem elas são. E depois de um tempo esse relacionamento não dá certo. E daí vem toda aquela ira. Porque ele não me valorizou. Porque ele não isso, ele não aquilo. Mas foi ela que quis fazer isso, né? Foi uma escolha. Como é que se faz isso? Foi uma escolha. Como também é muito normal escutar quanto tempo perdido. Isso, olha, dediquei minha vida a fulano. Né? Por isso que eu digo, a partir do momento que você escolhe a cuidar de você, para que você entenda que tudo necessita um equilíbrio, quando a gente passa por relacionamentos assim, a gente passa também a dosar. Cuidar do outro é necessário. Todas nós precisamos. Ninguém nasceu para ser sozinho. Não, a gente tem que ter uma troca. A gente tem que ter essa troca. Se tu escolher ser sozinha, isso também é uma escolha tua. Sim. E que futuramente tu vai entender as consequências no teu processo de vida. Mas a gente precisa ter sempre esse equilíbrio chave. Então, dentro da minha transformação, era sempre isso que eu vinha buscando. Esse equilíbrio. Porque eu também sempre fui muito de gostar de me doar para os outros. Até como professora. Como professora, a gente se doa, a gente busca conhecimento para poder ensinar, a gente passa a fazer parte da vida daquela criança, porque eu sou professora de baby class também, então eu já dei aula para todas as faixas etárias de idade. Então tem muito o nosso emocional envolvido. E para isso a gente precisa entender que essa mulher que entrou nesse relacionamento e aí se doa, e às vezes de um término, ela às vezes se frustra. Acho que não ganhou igual. Que não ganhou igual, na verdade é porque ela não buscou ganhar igual. Não deu espaço para isso também. E aí a gente precisa fazer com que ela abra as suas novas perspectivas para entender aonde pode ser diferente. A Tharita, que começou esse movimento, era casada? É casada hoje? Qual a tua história? A Tharita, quando começou esse movimento, eu criei a Ana Lu sozinha, né? Ah, tá. Então, quando você engravidou, você não era casada? Eu me separei quando a Ana Lu tinha 8 meses. Então, por isso, até os 2 anos mais dedicados totalmente a ela, porque era você e você. E eu estava num novo processo. Eu sempre sonhei em ser mãe. Então, isso desde os 12, quando eu era criança, eu sempre falava, o que tu queres? Eu quero ser mãe. Eu sempre tive a maternidade muito aflorada dentro de mim. Então, quando aconteceu, a gente tem a perspectiva de poder ter um relacionamento duradouro. Os felizes para sempre, né? Sim, que a gente escuta. Que a gente ainda busca. Que a gente busca. E eu digo, eu sou muito feliz hoje em dia dentro dessa minha escolha. Hoje você tá sozinha? Não, eu tenho um namorado. Ah, mas não mora junto? Não, não mais, porque a gente ele comprou hoje ele mora em outra cidade. Ah, tá. Mas essa Tharita, quanto tempo você está namorando agora? Só pra gente entender. 5 anos. Então, quando começou o movimento Amar-se, você já tinha um relacionamento? Já tinha. Então, a Tharita já tinha aprendido que, mesmo tendo um relacionamento, ela tem que se cuidar. É isso que eu quero colocar aqui. Sim. Você já era uma nova mulher. Já era uma nova mulher. Tanto que, na verdade, eu tive que ser incisiva também nas minhas escolhas. Porque, assim, como assim? Explique pra nós. Vamos explicar. Jogo aberto. Porque eu sempre fui uma professora de baby class. Eu sempre fui a professora que trabalhou em escolas e que não trabalhava diretamente com mulheres, com o público feminino adulto, né? Então, o que aconteceu? Na pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Sim. Então, eu me tornei Master de Ballet Fitness, que é um método da Bettina Dantas, e foi onde eu percebi que as minhas alunas, mesmo fazendo uma atividade física, estava todo mundo passando por um processo
de pressão mesmo, a questão da pandemia. Fez isso com todo mundo. Fez isso com todo mundo. E eu percebia que, mesmo elas treinando, elas estavam com a autoestima abalada, baixa. E um dia, no dia 29 de abril, que é o Dia Internacional da Dança, eu falei para elas assim, vamos fazer uma aula de chair dance, uma aula de dança sensual, mas para ser algo divertido e trazer elas um pouco para esse movimento mais... Vamos desconectar do que está acontecendo. Vamos conhecer o seu corpo. Isso. As sensações. E eu confesso que eu achei que elas não topariam, porque estava dentro de casa, então elas precisariam fazer isso com os familiares dentro de casa. Ah, não era uma aula todas juntas presencialmente, era Não, cada uma na sua casa. Era online. É mais difícil. Mais difícil. Então, a gente fez esse processo e elas toparam. E o que aconteceu? Eu fui muito surpreendida, porque eu sempre gostei muito de me cuidar, eu sempre tive isso, eu aprendi isso também com a minha mãe, porque eu falo que esse impulso também vem, é familiar. Também, então, um pouco é, Um pouco também é. E foi onde aconteceu e deu certo. Então, eu fui surpreendida porque realmente elas tiraram esse tempo para elas, mesmo num formato com familiares dentro de casa, para trabalhar esse auto-amor. E depois desse primeiro workshop online, elas pediram mais um. Daí nasceu o movimento. Aí nasceu o movimento Amar-se. Então, o que aconteceu? Nesse processo, no meu relacionamento, ele também viu a transição da Thalita ter uma exposição. Da professora. Que isso complica um pouco, né? Mulher que aparece demais. Complica. Mas eu fiz uma escolha. E aí eu falei... Ou a pessoa aceita e embarca junto ou fica. Mas é uma questão também que foi o que tu falou, de abrir espaço. Você abriu esse espaço. Pra gente poder ter as comunicações, né? E a questão do respeito. Tem o Amar-se hoje, pra mim, tem uma linha tênue. O chair dance, ele tem várias vertentes. Tem o chair dance do cabaré, que surgiu lá atrás. Tem a apresentação de palcos, tem a dança como uma forma de estimular a feminilidade e não só o processo coreográfico. Então, tem várias vertentes, é muito estudo por trás, sabe? Então, dentro disso, eu fui caminhando nesse processo. Se eu me transformei, por que eu não posso levar isso para outras mulheres? Tudo é possível. Por que tu acha errado essa exposição? O que te incomoda quanto homem ou quanto pessoa? A tua preocupação é mais em relação à minha exposição ou o julgamento dos teus amigos que vão ver e vão falar? É uma mistura, né? Então, tu tem como construir isso. E como eu vi que muitas mulheres passaram a se transformar através desse movimento do workshop, foi uma escolha minha. Então, eu decidi que eu daria continuidade. E agora esse evento, que é semana que vem, na quinta-feira, dia 15, é isso? Dia 16 de maio. Às 19 horas. Essa já é qual edição? Presencial, assim. Passamos já da 10ª edição, porque, na verdade, o que acontece? Antes, quando eu estava no início, o Movimento Amar-se, ele acontecia a cada 2 meses. Hoje ele está numa proporção maior. Então, hoje só tem 2 eventos por ano. Tá. Então, que cresceu juntamente com essas mulheres que começaram a fazer esse movimento lá atrás. E daí vem trazendo as amigas que elas acham que precisam. Sim, as amigas. Aí, mulheres que também trabalham com a autoestima através de outro serviço, de outro nicho, pedem para estar lá também. O que tu acha de a gente agregar isso no teu evento? Foi onde a gente surgiu, né, com essa questão das apoiadoras, mulheres que também fazem esse movimento acontecer pelos bastidores. Hoje o Movimento Amar-se não é só a Thalita, hoje eu tenho pessoas que me ajudam a realizar ele. Então, ele está expandindo mesmo, e são tudo mulheres impulsionando esse movimento. Então, a maioria, pelo que eu vejo, é empresária, trabalha por conta. Sim. A maioria, eu digo assim, né? A maioria tem as empresárias, as empreendedoras, mas tem também as mulheres que vêm para ter o momento delas. Sim. Mas eu digo assim, que quando eu digo a maioria trabalha por conta, é empresária, é aquele perfil de mulher que normalmente se dedicou bastante, ou se dedica bastante à profissão, mas está começando a ver que ela também precisa despertar a mulher, alimentar a mulher. É por isso que eu falei isso. Que normalmente quem trabalha por conta não tem horário, né? Se dedica bem mais do que quando você tem uma carteira assinada, digamos assim.
Sim, né? também. Então, essa mulherada começou a acordar que elas também precisam alimentar o feminino delas. Aquela coisa do equilíbrio do feminino, masculino, que todo mundo tem, homens e mulheres, sim. né? E precisamos dessas E duas precisamos, energias. né? Aham. Para variar, já estamos em cima da hora, mas eu queria que você dissesse assim, né? Quem quiser ir no evento, ainda dá tempo de comprar, por onde compra, tuas redes sociais, para quem está precisando aí de um estímulo. Vamos lá. Sim, ainda dá tempo. O evento acontece na próxima quinta-feira, num lugar diferenciado. Pois Estamos levando essas mulheres para o Castelo Suíço para que realmente elas possam viver uma experiência grandiosa de elas se sentirem as rainhas das suas próprias vidas. Mas o Castelo Suíço não mudou de nome? Ele, na verdade, hoje quem administra é o Indaiá Eventos. Ah, tá. Tá? Mas vai ainda aconte- se chama Castelo Suíço, então. A estrutura é o Castelo É do Suíço, castelo. porque a gente conhece assim, né? A Isso. princípio, sempre a gente usa o Castelo Suíço ainda. Então, temos ainda ingressos. A nossa área VIP já esgotou, mas temos ainda o ingresso normal. Pode chamar pelas minhas redes sociais. Lá no link da minha bio tem o meu WhatsApp, vai entrar direto para poder ter acesso ao Pra ingresso, comprar. para poder comprar. Qual é a tua rede social? Vamos lá. Tarita. Com H? Com H. @ Tarita, THARITA, ponto, tem um ponto final, Tiago, sem H. Ah, ó, viu? Eu acho que é bom repetir de novo, porque não é fácil essa rede. É, verdade, vamos lá. O meu nome, Tarita, THARITA, um ponto, e o Tiago, TIAGO, é Tiago, é meu sobrenome, tá? Eu tenho 2 nomes. E vai ter uma palestrante lá que vai falar da saúde íntima, né? Sim, Que é bem vamos conhecida ter. em Blumenau, né? Que Sim, é um evento voltado literalmente para o autoconhecimento feminino. Então, vamos ter a Daiane Becker palestrando, teremos a vivência do momento da dança comigo, teremos um coquetel para receber essas mulheres, as nossas apoiadoras e patrocinadoras trazendo outras formas de estimular a autoestima e autocuidado, presenteando aí as nossas convidadas, e vamos ter muita conexão feminina, mulher trocando experiência com mulher, para que vocês tenham essa rede de apoio ainda mais intensificada. E assim, né, pra gente terminar, né, Tarita, talvez quem for lá não vai colocar em prática as 4 formas de amar-se, que eu tô até curiosa, eu acho 4 não, 40, né? Mas se ela colocar 10 em prática, já é um bom começo? Sempre é um bom começo. Eu digo, se ela já começar com esse insight que a gente começou na nossa entrevista hoje, tirando um tempo para se priorizar, ela vai descobrir novos mecanismos para realmente olhar para ela. Que ela já pode começar agora, para Já chegar pode. lá já... Já pode começar. Se tirando esse tempo para vivenciar o evento, com certeza já é uma forma de ela poder trazer isso e fomentar essa atitude de autocuidado e autoamor. Para fomentar essas mulheres, você disse que a primeira que entrasse em contato no teu direct, o que você ia Verdade, fazer? Viu? muito bem. Gente, seguinte, para todas as ouvintes, as pessoas que estão nos escutando agora, a primeira pessoa que me chamar lá no direct da minha rede social vai ser presenteada por mim para estar no evento 40 Formas de Amar. Como convidada. Como né? convidada. Então, mulherada, entra lá no Instagram dela. Agora, ó, tá valendo, corre. E depois você nos avisa, né? Com certeza, vou compartilhar com vocês. Então é isso, né? Muito obrigada. O Jorge não fez uma perguntinha. Não. Hoje eu só ouvi. Aprendeu. Aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Obrigado, Tarita, pela participação. Imagina. Ótimo final de semana, sucesso no Obrigada. evento. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Liliane Bento, um abraço. Ótima Outro. semana. Até a próxima. Liliane Bento com o quadro Mulheres, precisamos falar sobre.